Ô, Romano, sabe o que eu acho interessante? Que há cerca de 3 semanas estávamos discutindo, você, o Simões, o Léo, eu, sobre em relação a esse primeiro volante do Cruzeiro. Sim. Que ali parecia que estava uma situação ainda um pouco complicada. Eu acredito que o entendimento do Pepa é repetição de time e tem os jogadores que na cabeça dele saem na frente por uma vaga na equipe. E o Richard está dentro desse caminho. Nesse momento, Léo, pelo fato de que ele está sem tempo, o campeonato está aí, com os Jogos Brasileiros, Copa do Brasil, a saída é repetir o time, né? E ele tem optado, Romano, pelo simples, né? Ele está tentando fazer o mais simples para não complicar e para começar a ter resultado nesse momento. E o mais simples é a manutenção, é dar mais sequência para aqueles que ele escolheu de uma primeira escalação. Eu não acho o Richard o melhor volante do Cruzeiro. Eu acho que o Felipe Machado pode jogar mais do que ele como um primeiro volante. Eu acho que se o Alisson se dedicasse, quisesse jogar nessa posição, tecnicamente também é mais jogador, ele tem porte físico, como o Richard tem, para jogar ali, mas se os outros não estão se estabelecendo, Romano, e quem conseguiu convencer o Pepa no primeiro momento foi o Richard, eu entendo ele querer dar mais jogo para esses caras, porque a situação do Richard é a mesma do Wesley. É a mesma do Wesley. O Wesley não jogou nada as 2 últimas partidas, mas você vai tirar, é o momento de tirar já? Ou como é um cara que pode te entregar, você vai deixar no time? É uma dúvida. Você pode ver o copo meio cheio e meio vazio. E jogou bem, né, Léo? Aí vai muito. Pois é, mas tô falando do Wesley que jogou os 2 jogos ruins. Sim. Então, Simões já levantou a mão ali, eu tô curioso. O Léo começou a falar ali do Richard, do Felipe Machado, do Alisson. Pra mim jogava todo mundo. É isso que eu ia falar. Eu sabia que você ia falar isso. Não, mas é mas eu tô... Assim, me agrada muito perceber que o Pepa tem essa noção de que o Cruzeiro precisa se preocupar com seu sistema defensivo, em se defender bem. Ou não só, porque, de repente, você ter o controle da bola do jogo é uma maneira de se defender. O primeiro tempo contra o Corinthians mesmo, lá em Itaquera, né, o Pansieri, o Corinthians chegou naquela cabeçada do Gil, e eu considero um erro essa história de ação prévia para atrapalhar. Gente, o Gil passou por cima do Ramiro, o Gil passou por cima do Felipe Machado. Um jogador do porte do Gil e do tamanho do Gil, da força dele, tem que ter uma marcação do seu melhor Castan, zagueiro, do Castan. Exatamente. Que pode trombar com ele, sabe? Isso é um ponto. Mas o Cruzeiro conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo, praticamente não sofreu lá contra o Corinthians. É uma maneira também. Outra maneira é você ter um sistema realmente que te dê segurança defensiva, sabe? E eu acho que o Cruzeiro tem bons volantes. Tem. E o Romano citou ontem o Neto Moura, eu cito o Alisson, a gente fala, o garoto Ian Lucas está na seleção, tem um que vai voltar, tem se apresentado bem. Fernando Henrique vai voltar. O Fernando Henrique, então eu acho que vai voltar, o Ramiro, não vai estrear, né? O Fernando Henrique. Às vezes o Ramiro, num esquema com 3 volantes, pode entregar mais do que vem entregando, mas ele sentiu muito fisicamente no domingo. Mas, de toda forma, me agrada o processo que o Pepa vem mostrando ao Cruzeiro. Só me preocupa que o time perdeu 2 vezes jogando bem. E isso é ruim no futebol. Precisa virar essa chave, porque o Cruzeiro precisa passar a vencer. Não pode ter essa pecha da Latri. Latri é o apelido da seleção do México. Jogamos como nunca, perdemos como sempre.